Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje para nós criarmos esse efeito visual de level up aqui no ambiente 3D na Godot 4.2. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também se você puder e quiser e isso não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Antes de nós começarmos a criar o efeito propriamente dito, eu quero deixar aqui um disclaimer importante, que esse vídeo é uma versão em português do vídeo criado pelo Lelu. Eu encontrei aqui no YouTube esse vídeo muito bacana que vocês estão vendo aqui na tela, e falando com o criador de conteúdo, pedindo autorização para poder trazer uma versão em português para vocês, ele nos autorizou, então meu agradecimento aqui ao Lelu. Lelu, thank you very much for allowing us to make this video here to the Brazilian Godot community. E agradecer a ele porque assim a gente consegue crescer a comunidade. E como agradecimento, quero pedir a vocês que sigam o Lelu nas redes sociais e também se inscrevam no canal dele para ficar de olho no que ele cria lá. E caso vocês gostem de outro vídeo, de outro efeito que ele criou lá, fala com a gente aqui, quem sabe ele autoriza a gente trazer isso também. Disclaimers feitos, vamos começar a criação do nosso efeito aqui na Godot 4.2. Para a criação do nosso efeito, nós precisaremos de um mesh. Esse mesh será um cilindro, como a gente viu na tela anterior. Para criar esse cilindro, então vamos aqui no Blender. Eu já estou com o 4.1 aberto aqui e vamos simplesmente apertar A no teclado para selecionar tudo e Delete para limpar a nossa área de viewport aqui do Blender. Não precisa se preocupar, o que a gente vai fazer aqui é bem simples, caso vocês não conheçam nada de Blender, mas a gente precisa criar esse cilindro aqui para poder trabalhar o ponto de pivô. Para criar um cilindro ou um mesh qualquer, Shift A, e em Mesh vamos escolher cilindro. Ao fazer isso, o Blender traz as nossas propriedades aqui no canto esquerdo. Vamos clicar e mudar aqui onde está Cap Fill Type para Nothing, para que fique vazado. Reparem lá no topo, ficou vazado, tá vendo? Assim a gente consegue um cilindro mais interessante. Agora, apertando o Tab, a gente entra no modo de edição e pode simplesmente, apertando ficar na vista superior, G para segurar e Z para subir um pouco e mover ele até essa base, de forma que o ponto de pivô fique realmente aqui na base do nosso cilindro. Olha que bacana, perfeito. Vamos só aumentar um pouco a altura dele, clicando e arrastando aqui, já estou no modo de edição de vértice, e vou apertar G e Z para subir um pouco mais a altura, assim o nosso cilindro fica maior. Ótimo! Finalizado aqui, vamos clicar com direito e escolher Shade Smooth by Angle, que é o antigo Auto Shade Smooth da versão 3.5 do Blender. Vou clicar aqui e está suavizado bem melhor o nosso cilindro. Agora resta nos salvar. Para isso, vamos em File, Export e buscar aqui Wavefront OBJ. Basta agora a gente ir até a pasta do nosso projeto e salvar aqui. Eu vou salvar como área Cylinder. Ótimo, vamos exportar aqui. Perfeito, está criado o nosso material, podemos voltar para Godot 4.2. De volta aqui na Godot 4.2, ele já fez a importação do nosso cilindro, podemos criar o nosso efeito agora a partir das partículas. Vamos aqui clicar em mais e buscar GPU Particles, aqui já está. Um ponto importante, antes de dar segmento, é que todo esse material, esse cenário que vocês estão vendo aqui, estão vendo? Bem legal, né? Criado através de Grid Map e através também desse recurso que já foi feito aqui anteriormente, vai ficar disponível para os nossos membros, bem como também o cilindro e todo o efeito que a gente está criando aqui. Os membros terão acesso completo a esse projeto. Mas se você não é membro, pode criar com seus modelos aí, não tem nenhum problema, seguindo passo a passo, vai dar certinho. Detalhe importante, não pule nada, siga cada informação que a gente vai passar aqui. Avisos dados mais uma vez, vamos aqui na nossa partícula que não está aparecendo nada e perceber que tem um erro, porque ele precisa de um mesh para que a gente consiga ver isso e também de material para processar as partículas. Vamos fazer isso aqui no inspetor, vindo em Process Material e escolhendo New Particle Process Material. Ainda não vai aparecer nada porque o Draw Passer está vazio e justamente no nosso Pass 1 a gente vai trazer o nosso cilindro. Só clicar e arrastar. Olha só, agora sim as nossas partículas já estão animando aqui, ó. Vocês podem ver que elas estão caindo, bem bacana. Estão caindo justamente porque tem gravidade. Para a gente mudar isso, vamos clicar aqui no nosso Particle Process e buscar aqui em Accelerations a gravidade, zerando em Y. E garantindo que a quantidade esteja também em 1, porque a gente quer que esse efeito seja apenas uma vez. Essa é a configuração inicial da nossa partícula. Agora a gente vai criar um shader para dar um visual mais interessante a ele. Esse shader vai ser importante porque se vocês notarem, o nosso cilindro está sendo renderizado de forma errada. Conforme a gente rotaciona, apenas uma parte dele é exibida. Isso é para otimizar o nosso jogo, mas nós não queremos isso no caso do shader. Então, vindo aqui em Geometry, e primeiro, antes de criar o shader, garantir que o nosso Cast Shadow, que é essa sombra, esteja em off.
A gente não quer a sombra no efeito visual. E aqui Material Override, não é no Overlay, vamos clicar em Empty e escolher New Shader Material. E em Shader, onde está vazio, vamos clicar em New Shader. Ao fazer isso, um detalhe importante onde vocês podem vir aqui em Shader, tem que mudar para Visual Shader, porque assim como o Lelu, a gente vai usar o recurso visual, que inclusive se parece muito com o que a gente tem lá no Blender. Isso é muito bacana, vai ficar mais fácil de criar através dos nós do shader visual. Clicar na pastinha aqui e criar uma nova pasta de shader só para ficar organizado. E dar um nome aqui de VFX Aura Shader, criar. Agora podemos dar 2 cliques aqui no nosso shader e abrir o editor. Clicando aqui no mapinha, a gente tira essa navegação para ficar melhor a nossa tela. Esse editor funciona basicamente assim. Eu posso dar scroll para cima e para baixo para aproximar e adicionar nós bem parecido, como eu disse, com o Blender. Clicando com o direito, busco os nós, ou aqui em Add Node também posso buscar os nós específicos. Os primeiros nós que a gente vai fazer aqui vai trabalhar a opacidade e a cor do nosso mesh. Então vou clicar com o direito e procurar por um Texture. Aqui temos Texture 2D. Nossa textura 2D, que dentro de Empty será um recurso tipo New Gradient Texture 2D, que é um degradê, nada mais que isso, tá? Vocês vão perceber aqui como degradê. Importante mudar aqui de data para color, porque a gente quer trabalhar a cor do nosso mesh. E vou precisar também de um input, vamos colocar aqui e buscar por color. Vocês vão ver que a gente tem vários colors aqui e tem esse fragment, que é esse input que a gente quer. Excelente. Clicando aqui nessa setinha a gente consegue abrir e ver os canais RGB e também o canal de alfa, que é a transparência. Precisamos agora combinar esses dois nós. Para isso eu vou clicar e arrastar esse aqui. Ele vai abrir um pop-up, a mesma coisa de clicar com o direito, mas é um atalho também. E eu vou buscar um multiplicador. Esse multiplicador de float. Excelente. O que a gente vai multiplicar aqui? Basicamente esse degradê junto com a nossa transparência, o alfa. Então vou trazer aqui para o Node B. E trazer tudo isso para a nossa alfa do output. Vocês vão reparar que já vai ficar transparente. Olha só, ficou transparente, mas seguindo o nosso degradê como está aqui. Não é o que a gente quer. A gente quer que seja de baixo para cima. Então vou aqui no editor, trazer para baixo e deixar dessa forma. Olha só. No entanto, se vocês perceberem, a gente tem um pequeno halo, essa linha, que é um defeito aqui. Para corrigir isso é muito simples. Basta clicar de novo aqui no degradê e adicionar um ponto preto. Vou pegar esse clique aqui, levar até o final e garantir que ele seja 100% preto também. Isso aqui já conserta e fica um desfoque mais interessante, tá vendo? Vocês podem ajustar aí conforme a necessidade, mas acho que assim já fica bem interessante. Aliás, acho que até ao contrário vai ficar melhor. Vamos deixar assim, vocês podem ajustar conforme o que desejarem, mas acho que assim vai ficar mais interessante, de baixo para cima. Agora precisamos de uma cor, e vem justamente desse canal aqui, Color, que eu vou trazer para o albedo. Não alterou nada, eu sei, mas olha que bacana quando a gente voltar aqui no nosso GPU Particle. Vocês vão perceber que aqui no nosso material, no processo Material, nós temos a opção de Display, só fechar esse Gravity, e temos Color, é justamente aqui onde a gente altera a cor. Vamos clicar sobre e mudar a nossa cor aqui, ó, já está alterando, tá vendo? Mas percebam que a nossa cor está um pouco opaca, não tem aquele brilho anterior. Para garantir esse brilho, nós vamos aqui para o modo RAW. Vamos colocar aqui um valor que seja mais puxado para o vermelho ou amarelo. 2.5, 2 e 0.3, vai ficar esse efeito mais de glow aqui, tá? Talvez até 0.5 aqui e 1 aqui. Acho que assim fica mais interessante. Vocês podem ajustar conforme a necessidade de vocês. Acho que assim vai ficar interessante. Bacana? Lembrando que vocês podem sempre consultar o vídeo do Lelu lá, mas é interessante vocês entenderem o que a gente está fazendo. Agora, a gente precisa que isso seja animado. Para animar, nós vamos usar o nosso Alpha Curve. Vou clicar aqui sobre, criar uma nova curva, clicar outra vez. Eu sei que é um pouco acelerado isso, mas é interessante seguir cada passo a passo. E qualquer coisa vão dando a pausa mesmo, porque a gente tem que ganhar tempo, tá bom? Aqui na curva, vamos criar uma nova curva e clicar outra vez. Como funciona essa curva? Basicamente isso aqui é uma timeline. Ele começa do 0, 0, por isso que sumiu. Mas se eu clicar eu consigo adicionar pontos. E esse ponto levantando, ó, vai fazer a animação. Esse é o ponto aqui em 25%. Se eu clicar aqui e trouxer para baixo, ele fez um brilho. Viram só? Só que a gente não quer que fique contínuo. Então aqui no final eu vou descer. Então ele sobe e desce. Olha como já está bacana aqui a nossa aura já está crescendo, mas a gente pode melhorar isso ainda mais. Para deixar o efeito mais interessante, nós vamos adicionar uma textura a esse shader. Eu vou deixar aqui também disponível para os membros a parte de Noise Texture direto e também a parte de máscaras, que isso aqui é um efeito à parte, tá? Mas o vídeo usando as texturas eu vou deixar exclusivo para membros. Aqui nós vamos usar o Noise Texture nativo da Godot. E para isso vamos clicar com o direito e procurar por Texture, assim como a gente fez anteriormente. Porém, nesse aqui, a gente vai mudar o nosso texture para Sample Port, já que a gente vai conectar uma outra textura, que eu vou clicar com o direito
Aproveitar que texture já está buscado, eu vou colocar aqui o Texture 2D Parameter, é um parâmetro de textura. Perceba que a gente tem o amarelo, que é o Sample 2D, que vai ligar justamente aqui, exatamente como a gente quer. E é essa textura, que aqui está, só diminuir um pouco, essa textura vai ser ligada antes com essa outra. Para isso, eu vou duplicar esse aqui, Ctrl D, selecionei, tá? Ctrl D, e agora eu vou conectar antes esse passando por aqui, desconectar daqui, perfeito. E conectar esse resultado até aqui. É uma ligação um pouco confusa e vai sumir o efeito, porque essa amostra tem que passar agora para esse outro aqui. Pronto. Ele vai ligar assim e tudo volta ao normal. Só que o legal é que quando a gente criou esse parâmetro aqui, que pode ter um nome, eu vou chamar aqui de Aura Texture, um novo recurso, vamos só salvar aqui, tá, para garantir, Ctrl S. Um novo recurso vai aparecer lá para os nossos shaders. Vamos aqui no nosso shaders, olha só aqui, shader params, apareceu Aura Texture, que a gente pode trazer uma textura para cá também, tanto essas texturas que são criadas aqui, ou criar a nossa própria, clicando aqui e buscando o New Noise Texture 2D. A gente vai criar uma textura de noise, vamos clicar novamente aqui e buscar aqui no nosso tipo de noise, um New Fast Noise Light. Olha só que bacana, estão conseguindo ver como está criando esse efeito? Se vocês clicarem novamente, tem uma série de configurações dentro desse noise, tá? Pode aumentar a quantidade de seeds, vou colocar aqui por exemplo 32 seeds, aumentar a frequência, olha, pode mudar o tipo de noise também de repente para purling, para simple, aí fica a critério de vocês, mas já está um efeito bem bacana, tá? E como é um parâmetro a gente consegue editar isso tranquilamente, olha só, bem bacana. Dentro do parâmetro ainda só para a gente poder perceber, eu posso ainda trabalhar a parte de seamless, que é importantíssimo para garantir que o efeito fique contínuo. E para animar a gente vai aproveitar esse UV, que é o que trabalha as coordenadas dentro da textura. Vou clicar aqui e arrastar, ele vai abrir o pop-up. Vamos buscar por panning, que é uma função do tipo UV de deslocamento. Vai conectar aqui para a gente, ó. Por enquanto não está acontecendo nada, porque o offset está desligado. Mas vamos colocar aqui um outro nó do tipo time. Pegar o offset, arrastar para cá e buscar por time. O que é o time? Basicamente é o nosso delta time. Vai agora animar para a gente isso continuamente. Olha lá, olha que bacana. Só que a gente não tem controle sobre esse tempo. Para ter um controle, nós vamos colocar aqui um parâmetro de vetor. Vector parameter, vamos procurar ele aqui. Aqui, vector to parameter. E vamos fazer essa operação através de um vector operator. Vector op, esse aqui. Operador de vetores, que no nosso caso vai ser um vetor 2, já que a gente trabalha apenas o V, que é o X e o Y, em termos gerais. E aí nós passamos esse time para cá e conectamos o nosso parâmetro aqui, que vai parar o nosso efeito, justamente porque ele não está conectado aqui no deslocamento. E ao conectar, isso já passa a funcionar. Só que eu posso colocar aqui, por exemplo, speed, e já está animando, bem legal, né? Mas para ficar ainda mais interessante, a gente vai mudar de add para multiply. Vai multiplicar e com isso vai ficar parado, já que o nosso speed está zerado. Mas se vocês notarem aqui no nosso shader params, tá? Sempre caso não apareça para vocês, vamos lá de novo. Vem aqui no shader, clica nele, ó. Ele vai abrir o shader param. A gente tem o speed, que está zerado. Mas imagina que eu coloco 2 no X. Ele vai começar a animar em X. E eu coloco 3 em Y. Ele vai para cima e para baixo, num espiral. Tá vendo? A gente tem mais controle agora com o speed também. Nossa, já está bacana demais. A gente pode aqui trazer ele para a posição do nosso player. Vou só fechar o editor aqui para ficar mais fácil. A gente vai posicionar ele aqui em relação ao player. Bem interessante, olha só, realmente parece uma aura. Agora só para aumentar um pouco mais, deixar o efeito crescendo, nós vamos aqui na nossa partícula, tá? Caso não apareça, sempre vir aqui Particle Process Material, em Display, agora em Scale, vamos aumentar um pouco para talvez 1.5, que vai depender de acordo com o modelo de vocês, tá? Por isso que é importante vocês conhecerem o que está sendo feito, entender. Scale Curve, vamos clicar aqui e escolher New Curve XYZ, dessa forma tem o XYZ trabalhado em 3 curvas diferentes. E a gente quer trabalhar o Y para que ele cresça. Perceba que está de 1 para 1, eu vou trazer aqui para 0, e dessa forma ele cresce. Mas eu quero que ele comece a crescer mais ou menos aqui e fique para cima. Tá excelente para mim. Lembrando que vocês podem ajustar conforme o que desejarem. Com essa partícula terminada, vamos renomear aqui para aura interna. E agora com ela selecionada, vamos apertar Ctrl D, vai duplicar e mudar para aura externa, que vai ser a que vem de fora. Nós temos duas iguais, agora precisamos alterar. Só que tem um detalhe importante. Se nós começarmos a alterar qualquer coisa aqui, ó, vou só alterar para vocês perceberem, por exemplo no Y, percebam, tá? Estou na hora 2, mas ao alterar, ele altera as duas, não é o que nós queremos. Para garantir que isso não vai ser mudado, sempre clique aqui e escolha Make Unique,
tá? Dessa forma o recurso é único. Isso para tudo que a gente tem que alterar. Então preciso fazer isso aqui para as nossas curvas também. Make unique, make unique, make unique. Vocês vão perceber agora se, por exemplo, eu zerar aqui, ó, ou deixar apenas um, ele não altera a anterior, tá? Só para vocês perceberem. Tá diferente, essa aqui tá em 1. Só clicar aqui para vocês verem. Ó, tá? Então a gente tem esse controle e nessa aqui a gente pode fazer um pouco diferente no X e no Y, fazendo com que ela diminua. Ou talvez até expanda. Vamos fazer o contrário? Aqui acho que isso aqui vai ficar interessante. Isso no X e aqui no Z também. Olha só, tem esse efeito de crescimento de um lado para o outro. Vamos só voltar aqui e deixar um pouco maior, já que é a hora externa. Talvez 3. Olha que bacana. Eu achei que ficou bacana isso aqui, hein? 3 só ficou muito grande. 2 vai ser interessante pra gente, tá? Mas já dá um efeito bem diferente. Vocês podem controlar conforme o que desejarem. De repente, menos 25, menos 25. É mais rápido, tá? Vocês estão percebendo essa questão do tempo conforme a curva. Então, bacana. Eu acho que assim já está interessante e a gente consegue um efeito bem legal. Vamos apenas mudar a nossa textura aqui também na parte de cor. Vou aqui na cor e vou clicar aqui, deixar único e garantir que ele tenha uma cor um pouco diferente, tá? Só mudar um pouquinho o nosso tempo, só para ter um contratempo diferente. Deixar um pouco mais vermelha, olha só, virando aqui. Dá um efeito bem bacana já, né? Para incrementar um pouco mais o nosso efeito, a gente vai fazer com que o texto apareça aqui junto da aura. Para isso, vou clicar em mais e buscar aqui o CPU Particles 3D. A gente vai usar um CPU porque os parâmetros necessários serão menores do que o GPU, menos recurso. Então ele já atende bem interessantemente para a gente, tá? E aqui eu vou renomear para VFX Underline Text, que a gente sabe que é o texto em si. Assim como o anterior, tem um erro porque nenhum mesh foi atribuído. Para atribuir, vamos aqui em Drawing, e aqui onde está Empty, vamos escolher New Quad Mesh, para que apareça uma forma quadrada aqui. Eu vou trazer só para a gente poder enxergar, depois a gente volta. Estão vendo? Legal. Só que a gente quer que o texto apareça aqui. Para alterar isso, a gente precisa criar um material aqui dentro de Geometry. Vou clicar aqui e escolher New Standard Material 3D. E trazer aqui dentro, vamos clicar aqui. E agora, aqui em Albedo, nós vamos trazer a nossa textura, que é basicamente um texto, como vocês estão vendo aqui, ó. É um texto escrito Go to App, nada demais, feito no Photoshop com fundo transparente, bem simples mesmo, tá? Vocês podem escrever o que desejarem. Importante aqui para o nosso texto também é sumir com o nosso Quad Mesh. Para isso, aqui em Transparency, eu vou pegar o modo para Alpha. Ele vai ficar transparente, maravilha, a gente consegue ver apenas o texto. Estão vendo aqui? Precisamos ajustar ainda algumas outras coisas. O Shading, vamos deixar como Unshade Mode. Dessa forma não tem influência da iluminação, assim como o nosso cilindro. E também em Vertex Color, usar as Albedo, para poder alterar a cor livremente. E também RGB. São esses pontos aqui. Vamos descer um pouco e garantir que a nossa posição esteja sempre para a câmera. Porque se eu rotacionar, estão percebendo que a gente some com o texto? Isso porque o ângulo está diferente. Mas descendo em Billboard, a gente tem a opção do modo que está Disable agora para Particle Billboard. E vamos marcar também Keep Scale. Olha o que vai acontecer independente da câmera. Eu consigo ler, tá vendo? Ele mantém fixo como um billboard. Perfeito. É isso que a gente quer. Agora é hora de ajustar as nossas partículas. A primeira coisa que a gente vai fazer então é voltar aqui, diminuir a quantidade para 1. Não quero ficar indo várias vezes o mesmo texto e não quero que caia. Então vou zerar a nossa gravidade. Agora é necessário que o nosso texto apareça como se fosse um zoom. Isso é feito através do nosso Scale. Vamos aqui em Scale e vamos colocar de repente 1.5 e 3 aqui no máximo. Já está aumentando, mas não tem animação. Para essa animação a gente vai usar o Scale Amount Curve, que eu vou colocar aqui, nova curva, clicar novamente e é muito parecido com o anterior, tá vendo? Vamos trazer para cá. Viu lá que está crescendo? Só que eu não quero que cresça e suma, então vou colocar um outro ponto, ele vai se manter e depois ele some para baixo. Ó. Vocês podem ajustar aí, mas a ideia é essa, cresce e some. Perfeito. Falta agora a parte de cores, vamos ajustar as cores aqui em Color. Clicando aqui, garantir também que está em RAW, vamos deixar de repente o mesmo tom parecido só que em RAW. 2.5, 1 e 0.5. Olha só como tem um glow bem bacana. Go to App, excelente. E para poder ter uma animação de cor também, a gente vem aqui no nosso Color Ramp e cria um novo degradê também. Olha como já está ficando diferente ali. Vou deixar de repente aqui um branco também. Só que trabalhar com opacidade menor. Já dá um efeito de glow diferente. Vocês podem ir trabalhando isso aqui livremente, tá? Vou colocar um outro aqui. Colocar esse aqui e deixar mais transparente também.
para ter esse efeito de glow diferenciado. E por fim, trabalhar o nosso damp, que é uma espécie de compensação. Vamos colocar aqui talvez 0.7 e 1.2. Olha só, que bacana, já dá um up para o nosso Godot Up. De fato, a gente está evoluindo a Godot aqui. Agora, só posicionar tudo aqui junto. Vamos trazer o nosso texto um pouco para cá, um pouco para cima e aqui para o centro do nosso personagem. Eu só achei que ficou um pouco pequeno, né? Mas vai depender do ângulo também. Vou mudar talvez aqui a nossa Scale para 2 e 3.5 para ficar bem grande mesmo, Godot Up. Legal, tá? A gente pode também posicionar olhando aqui o nosso personagem, só para ter uma ideia de mais ou menos no centro. Ótimo, acho que ficou bacana. Vocês podem ajustar conforme a necessidade. Com tudo isso criado, a gente precisa criar uma cena empacotado, Packed Scene. Vamos então clicar em mais aqui, buscar no 3D. Isso para a gente poder reaproveitar, tá? Isso é muito legal aqui. É a espécie de prefab lá na Unity. Eu vou chamar de VFX Level Up. E vou trazer todos esses nós aqui. Clique, segura Shift, traz aqui para dentro. Para a gente poder clicar agora com direito e escolher Save Branch as Scene, que eu vou salvar aqui dentro da nossa pasta de prefab. Lembrando que esse projeto vai ficar completinho para os nossos membros, tá? Legal. Agora a gente pode só sincronizar e finalizar essa aula. E vocês podem, de repente, colocar mais efeitos futuramente também. Vamos clicar aqui na claquete. E pra gente, olha que bacana. Para a gente poder ajustar isso aqui, eu vou criar um Animation Player. Esse Animation Player vai ser responsável para a gente fazer a sincronização entre os efeitos, tá? Clicar em Animation, New Animation. Vou chamar de Effect. Apenas isso. Pode ser Default, qualquer coisa assim. Pode ter errado aqui. Vamos só renomear rapidamente. Vocês aprendem também a renomear uma animação caso esteja errado. Legal. O que a gente precisa que aconteça nesse Animation? Que as nossas auras, que está aqui emitindo constantemente, primeiro, não emita constantemente. Então vamos aqui no nosso Time. Vamos deixar o One Shot. Ao fazer isso, vai aparecer apenas uma vez. A mesma coisa na externa. One Shot. E vamos ligar o nosso Emit para fazer o quadro-chave aqui. Criar. A mesma coisa na interna. Criar. Perfeito. Isso para garantir que é uma vez só, tá? A mesma coisa com o nosso Godot Up. Vamos aqui também. Time. One Shot. E criar o nosso quadro. Eu sei que não está aparecendo nada e a gente precisa que apareça no primeiro momento. Basta clicar então aqui no quadro e alterar o valor para ligado. Mesmo assim o One Shot vai continuar. Isso que é o bacana, tá? Vou ligar aqui também. Vamos ligar esse outro. Olha o que acontece quando ele der um play. Fez uma vez e some. Só que eu quero que ele comece a hora e esse quadro a gente vai correr um pouquinho para cá. E deixar um pouco mais de tempo. Talvez 1.5. No do Lelu ele deixa 2, mas acho que aqui já está interessante. Só. Dá um play. Perfeito. Deixar também Auto Start. E aqui, só para a gente deixar na posição correta, vamos do Transform. Zerar no centro. Isso é importante porque a gente estava testando lá no outro ambiente, tá pessoal? E o VFX Text, vou trazer para cá. Só que vou trazer um pouco para frente, um pouco mais para cima. Para não ficar tão sobreposto. Vamos dar uma olhada aqui como ficou. Está perfeito assim. Vocês podem ajustar conforme a necessidade. Mas a ideia é que ele seja um pouco para frente mesmo. Legal. E assim nós temos esse efeito com shaders e partículas aqui na Godot 4.2. Olha só que bacana. Nossa Sofia está level up ou Godot up aqui na Godot 4.2. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo. Hashtag Godot VFX. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. Ainda mais que o vídeo deu bastante trabalho, como vocês estão vendo aqui, mas é algo que é bem interessante. E outra vez, eu agradeço ao Lelu por deixar a gente criar esse conteúdo aqui e trazer isso para a comunidade Godot. Legal, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo também para ajudar a engajar isso. E compartilha com o máximo de pessoas para a gente poder fazer esse efeito chegar em outros jogos 3D também aqui na Godot 4.2. Sem mais, muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu!